Oposicast. Orgulho em ser contra. Saudações, meus caros, minhas caras Oposicasters, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Oposicast número 17, o número que levou Jair Bolsonaro, que as pessoas apertaram nas urnas para levar Jair Bolsonaro à presidência da República. No Oposicast número 17, esse número não vai ser tão bom para ele, porque tem porrada sim, tem análise, tem opinião e tem um Oposicast mais uma vez especial. Já o Marcelo Látaro vai trazer para vocês uma entrevista super bacana que ele fez sobre o próprio governo e principalmente sobre a relação com a imprensa, com a mídia em geral, com um cara que eu revelo já. Mas antes de qualquer coisa, vamos acordar? Bom dia, grupo, vamos acordar? Cadê o grupo nessa porra? Essa semana o alto escalão do governo não nos decepcionou e deu mais material vergonhoso pra gente falar aqui. Há quem diga ser cortina de fumaça, eu já acho que é pura burrice e falta de noção mesmo. Primeiro foi o presidente, seu chancelerzinho de Araque, falando em Israel depois de saírem de um museu do Holocausto que nazismo é de esquerda, porque o partido do Adolfinho se chamava Nacional Socialista. Ora, então o cavalo marinho é o equino e o peixe palhaço trabalha no circo? Teve que vir o alto escalão alemão desmentir a desinformação passada por esses merdas. Já no Congresso, o Poço Ipiranga não aguentou ser chamado de tchutchuca dos privilegiados e deu mais um de seus chiliques, mostrando todo o despreparo e destempero desse senhor que já pede o boné. Além de querer foder com a vida dos pobres, ele não aguenta uma criticazinha sequer. Parece que essa reforma nefasta da Previdência subiu no telhado, pois a nova política achou que chegaria dando ordem, mas viram que política não é a casa deles. E assim seguimos, passando vergonha tanto dentro quanto fora do país. Vamos acordar? Tá aí o Marco Melo com o Vamos Acordar na sua terceira participação aqui no Oposicast, abrindo dessa vez o Oposicast número 17, com clareza, com consciência, com voz forte, para mostrar que a gente está pronto sim e de cabeça aberta para enfrentar as ações desse governo sem vergonha. Agora, antes da gente ir para nossa entrevista e eu te revelar com quem a gente conversou, eu tenho algumas coisas para te falar. A primeira é sobre o Apoia-se, apoia.se/Oposicast. Por favor, entra lá, dá sua contribuição mensal pra gente. Tem vários valores possíveis ali para você ajudar o Oposicast e é muito importante para que a gente continue conseguindo trazer conteúdo e opinião de qualidade sobre esse governo, de oposição a ele, para você todas as semanas, beleza? Segunda coisa, redes sociais, Instagram e Twitter, @Oposicast, no Facebook procura por Oposicast, o site www, se você é dos mais antigos, .oposicast.com.br, nosso e-mail para você mandar seu áudio, para mandar o seu texto, para fazer qualquer tipo de contato com a gente é contato@oposicast.com.br, beleza? Eu, Dalu Tavares, estou gravando essa abertura do Oposicast na segunda-feira, que você já vai começar a ouvir o Oposicast, dia 8 de abril. Acabou de passar o festival Lollapalooza 2019. Se você está em São Paulo, se você está mais conectado, você está ligado que esse festival internacional aconteceu em São Paulo nos dias 5, 6 e 7 de abril de 2019. Foi um festival muito legal, um monte de banda gringa, de bandas brasileiras, e deu pra ter, eu estava lá trabalhando, deu pra ter esperança no futuro, muitos jovens com adesivo Fora Bolsonaro, nos intervalos dos shows gritando Fora Bolsonaro. Foi um festival muito legal e que apresentou aí uma visão do jovem sobre esse governo. Outra coisa importante que aconteceu, e aconteceu hoje, segunda-feira, dia 8 de abril, caiu o ministro da Educação, Vélez Rodrigues, o gringo, que a gente deu porrada demais, a Tabata Amaral também. A gente fez um podcast especial sobre as mulheres, mostrando a ação dessas mulheres contra as providências aí do ministro da Educação, do fraquíssimo ministro da Educação, e o fato é que hoje ele foi exonerado pelo presidente Jair Bolsonaro. No lugar dele, entrou o Abraão, é assim que ele gosta de ser chamado. O novo ministro da Educação
Educação, Abraham Weintraub, a gente vai chamar ele de Abraão, porque é como ele mesmo prefere e é mais fácil pra gente, é formado em Ciências Econômicas pela USP e, apesar de ter sido apresentado como doutor pelo presidente Jair Bolsonaro, ele é, na verdade, mestre em administração, em finanças pela Fundação Getúlio Vargas, pela FGV, e ele também é professor da Unifesp. Essa, inclusive, é a única relação dele com a educação. Ele não tem estudos da área de educação, ele não tem nenhuma especialização na área de educação, ele não trabalhou em nenhuma área de gestão de educação, apenas é professor da Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo. O Abraão já estava no governo, ele era secretário executivo da pasta da Casa Civil, do ministro Onyx Lorenzoni, e algumas pessoas dizem que, para o governo, ele é ainda melhor do que o Vélez, o que, consequentemente, transforma esse novo ministro, o Abraão, num ministro muito mais perigoso para nós que acreditamos numa educação mais libertadora e totalmente oposta a que esse governo está propondo, porque ele seria tão radical quanto o próprio ministro Vélez, só que mais centrado, mais quieto, mais estratégico, mais político. Então a possibilidade dele executar coisas sem chamar grande atenção, como o ministro Vélez chamava, fazendo um monte de merda, é maior. Ou seja, atenção ao Abraham Weintraub, até porque ele é daquele tipo de ser humano que, vejam, procurem as palestras dele no YouTube, no Google, onde vocês quiserem. Ele é o tipo de ser humano que acredita que o norte da Europa é mais rico do que o sul da Europa por causa das crenças religiosas deles. Ele diz que o sul da Europa acredita que os pobres terão caminho no céu. Então isso faz com que a população engrandeça a pobreza. Olha o absurdo do pensamento do novo ministro da Educação. Eu só estou replicando o que ele fala com muito mais palavras e mais gravidade em suas palestras, ok? Ele é discípulo do Olavo de Carvalho, é amigo de Paulo Guedes, está do lado do Bolsonaro, vai fazer uma parceria grande com a Damares em prol do homeschooling, e é muito grave essa nova nomeação para o Ministério da Educação. Na semana que vem, a gente aqui no Opposcast com certeza vai falar mais sobre esse novo ministro, Abraham Weintraub ou Abraão. Então vamos ficar esperto que essa semana aqui ela já promete muitas novidades. A expectativa é que não sejam muito boas. Enfim, agora sim, vamos ao palco principal do nosso Opposcast número 17, que é a entrevista que o Marcelo Látaro fez com o jornalista Ricardo Alexandre. O Ricardo é jornalista com 25 anos de carreira, ele foi diretor da revista Bis, da Trip, da Época São Paulo, foi jornalista do Estadão, trabalhou na Carta Capital, na Vida Simples, na MTV, no Multishow, ele dirige documentário, ele é autor de alguns livros, tem prêmio Jabuti de melhor biografia de 2010 com o Nem Vem Que Não Tem, A Vida e o Veneno de Wilson Simonal. É um grande cara, ele é um cara muito diferente do nosso perfil aqui do Opposcast mesmo, ele é um cara mais brando, é um cara que gostaria que esse governo desse certo, que já teve em algum momento expectativas boas, principalmente com relação a Paulo Guedes e a área da economia, mas que faz uma análise contundente sobre as ações desse governo até agora, sobre o presidente Jair Bolsonaro e sobre a sua relação com a mídia e com a imprensa. Então é isso aí, vamos ouvir o papo que Ricardo Alexandre teve com Marcelo Látaro aqui para o Opposcast número 17. Vamos lá. Quem é Ricardo Alexandre? Quem é Ricardo Alexandre, né? É o que eu me pergunto diariamente quando olho no espelho, né? Cara, eu acho que eu sou um jornalista, 25 anos de carreira não comemorados. Me dei conta de que foi em janeiro de 1994 que eu peguei as minhas materinhas que eu publiquei no Jornal de Jundiaí. Fui circular nas redações de São Paulo para tentar arrumar alguma coisa na capital. Foi isso, 25 anos agora foram comemorados. Escrevi no Estadão por muito tempo, falando de música, de cultura pop geralmente, cultura alternativa, né, que é um termo que a gente não usa mais, mas naquela época representava alguma coisa.
Depois comecei a colaborar para a revista, mais ou menos ao mesmo tempo, né? Comecei a colaborar para a revista Bis, para a revista General, que era a revista dos caras que saíram da Bis, o Forastieri, o Rogério de Campos e tudo. Trabalhei bastante com internet também, na Usina do Som, a famosa Usina do Som, talvez o primeiro site de streaming, né, que o Brasil teve, que foi descontinuado exatamente quando a Web 2.0 foi criada. Os caras erraram certinho. Quando tinha a ferramenta... Muito bem. Aí depois eu fui convidado a ressuscitar a revista Bis nos anos 2000 já. Foi uma experiência bastante sofrida, mas ao mesmo tempo muito legal de fazer, com uma equipe maravilhosa, um clima de trabalho incrível. Dali, essa altura eu já tinha publicado meu primeiro livro. Vou falar dos livros em separado para não confundir o Posicaster. Eu depois fui dirigir a revista Época São Paulo, que foi a revista de cidades da revista Época, que durou alguns anos ali também, já no apagar das luzes do mercado editorial. Dirigi a revista Trip também. Que mais? Enfim, e aí faço palestras, livros. Meus livros eu tenho alguns publicados que eu consigo ver aqui na mesa nossa. O Dias de Luta, é de 2002, fala do rock brasileiro dos anos 80. Depois eu publiquei a biografia do Wilson Simonal, chamado Nem Vem Que Não Tem, A Vida e o Veneno de Wilson Simonal. Que foi premiado com o Prêmio Jabuti, né? Maior prêmio literário do Brasil. Melhor biografia de 2010. E agora, esse ano, a gente vai fazer uma edição comemorativa. Edição de 10 anos. Pô, que legal. Vai ser genial. Mando um exemplar para você falar do livro ali. Capa dura. Sensacional. Revista ampliada e tal. Tem um livro que fala sobre os meus primeiros 15 anos de carreira, ali os 15 anos do rock brasileiro entre 93 e 2008, chamado Cheguei Bem a Tempo de Ver o Palco Desabar. Que é muito bom também. Exatamente. Fala bastante ali desse cenário dos anos 90, anos 2000, o caso da indústria fonográfica e tudo. E agora, no final do ano passado, eu lancei 2 livros de artigos, são 2 coletâneas. Um chamado Tudo é Música, que são 37 artigos que eu escrevi em diversos lugares ali sobre música, e outro chamado Nem Tudo é Música, que são 35 artigos que eu também publiquei sobre cinema, quadrinhos, tem um pouquinho de política, tem espiritualidade, que é um assunto que me interessa também, enfim. Acho que essa é a minha vida. Eu sou um jundiaense, pai de 2, casado, é isso. O que mais? Mas e antes de 94, por que você decidiu ser jornalista? O que te levou ao jornalismo? Cara, eu decidi ser jornalista. A história é bastante romântica, assim. Romântica no sentido ingênuo também, né? O que geralmente leva as pessoas ao jornalismo é isso mesmo. Eu sou filho do proletariado jundiaense, assim. Meu pai trabalhava numa fábrica, numa indústria. Meu avô trabalhava numa indústria, certamente meu bisavô também e tal. E eu imaginava que era as pessoas trabalhavam nisso. Ou em indústria ou em serviço, que era o pequeno alcance do meu horizonte infantil e adolescente. Eu fiz Senai, de metalurgia. Foi muito louco que uma vez eu estava dando uma entrevista, acho que para Eldorado, e o apresentador me perguntou: o que é metalurgia? Mano, eu não sabia responder, cara. Eu falei, cara, eu perdi 3 anos da minha vida e eu não sabia, eu não sei nem o que eu estava fazendo lá. Só que nessa época eu tive uma banda chamada Os Clegs, em Jundiaí, com os meus amigos e tal. Por causa dessa banda eu comecei a conhecer pessoas, um tipo de gente, de profissionais que eu nunca tinha me relacionado. DJs, ilustradores, cartunistas e jornalistas. Eu sempre fui um mega consumidor de revistas de música e tudo, e de cultura, mas eu nunca tinha parado para pensar que aquilo eram seres humanos que faziam, sabe? É por isso que eu digo que era uma coisa muito alienada, uma visão muito alienada. E aquilo me encantou. Eu sempre gostei de escrever, sempre fui muito bem em literatura, língua portuguesa e tal. E um desses jornalistas me ofereceu de escrever num jornal de vídeo que ele tinha. Isso tudo aconteceu em 93. Escrevi no jornal de vídeo sobre vídeos musicais. Era um jornal que era distribuído nas locadoras. Muito vintage, né, cara?
E aí chegou no final do ano, ele foi convidado para trabalhar no Jornal de Jundiaí e ele me convidou para escrever. Foi no final de 93, aí foram meus primeiros textos remunerados. E aí ali na virada para 94 eu peguei esses textos e fui em diversas redações. É muito anacrônica essa história, né? Quando a gente fala diversas redações, né? Então eu fui na Folha da Tarde, fui no Jornal da Tarde, fui no Estadão, fui na Bis, fui e peguei esse material que eu havia feito em Jundiaí